Dorival Júnior, o novo técnico da seleção brasileira, chegou dando alguns recados. Para onde ele apontou o seu olhar na entrevista coletiva de apresentação? O que o Dorival quis atacar em termos de problemas que já detectou, que já imagina que terá pela frente? Enfim, vamos falar dessa chegada agora oficial, agora um novo trabalho de fato começa na seleção brasileira. Antes disso, o seu like, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente, rumo a 160 mil inscritos, a próxima mini meta deste canal. Vou botar na tela aí cotações da Copinha, segunda fase começando hoje, agora ó, perdeu o caminho da roça. Corinthians e Guarani é um dos muitos jogos dessa segunda fase. Cotações aí na tela, o Timão favorito, o maior vencedor da Copinha. Você pode entrar agora no Aposta Ganha, fazer a sua fezinha, as cotações estão lá, com responsabilidade sempre. Galera maior de 18, hein? Sempre. Se liga nisso. Link no primeiro comentário deste vídeo. Bom, ontem o Dorival foi apresentado, assinou contrato até 2026. Um trabalho, segundo o Edinaldo Rodrigues, que esteve lá rapidamente, né? Não quis ontem falar com a imprensa, fez um pronunciamento ali desejando boas-vindas ao Dorival, garantindo aí a duração desse trabalho, desse novo trabalho até 2026 e promovendo diante das câmeras a assinatura do contrato. Depois o Edinaldo foi ali pro cantinho dele e o Dorival deu toda a entrevista coletiva. Então, o Dorival é o técnico para a Copa do Mundo, a não ser que... Jorge, você acha que tem algum risco do Dorival não chegar até 2026? Tem. Acho baixo. Qual é esse risco? Na minha visão, o Brasil ter uma sequência muito desastrosa de resultados. Um negócio assim, horroroso. Tomar 2 goleadas dos amistosos agora de março, um 5-0, um 4-0, cair da Copa América na primeira fase, voltar nas eliminatórias e não ganhar os 2 primeiros jogos do retorno, sabe? Assim, uma coisa assim, hecatombe. Eu não acho que isso vai acontecer, acho que a chance é mínima, mas eu tenho uma opinião sobre isso que até dei ontem no De Placa. Vamos imaginar que o 2024 da seleção seja terrível em termos de resultados. Que o Brasil saia perdendo lá os amistosos e sendo atropelado, a Copa América seja mesmo assim uma coisa horrível, não chegue nem na semifinal e tal. O Edinaldo Rodrigues deveria ter a hombridade, se isso tudo acontecer, de chegar no microfone e falar o seguinte: olha só, eu não vou mandar o Dorival embora, porque o Dorival está começando em 2024 um trabalho de reconstrução que deveria ter começado em 2023. E só não começou em 2023 porque eu joguei o ano da seleção fora. Eu, com essa história de empurrar com a barriga a sucessão do Tite, deixar Ramon Menezes nos primeiros jogos do ano e ficar sonhando acordado com o Ancelotti, eu fui o responsável por isso. Então nós estamos atrasados do planejamento. Já era pra gente estar no outro estágio em 2024. Por isso que os resultados de 2024 estão tão ruins. Então não encha o saco do Dorival, encha o meu, porque eu fiz a cagada. Sabe quando isso acontecerá? Nunca. Quando o Papai Noel chegar em agosto. Não tem a menor chance. Mas eu só prevejo assim, eu só vislumbro uma coisa muito fora da curva para se mandar o Dorival embora. Primeiro porque fazer uma nova troca, sabe, é péssimo. Segundo porque também não tem muita opção, né? Olha para o mercado aí brasileiro, o mercado europeu tem toda essa complexidade que nós vimos na mal-sucedida história com o Carlo Ancelotti. Então vai ser o Dorival. O Dorival é o cara que vai preparar essa seleção para 2026. E também pelo seguinte, né? Lembramos sempre que o Edinaldo está na cadeira de presidente da CBF graças a uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes do STF. O mérito dessa ADI, que pede a recondução definitiva do Edinaldo ao cargo, tem que ser julgado pelo plenário do STF. Só que tem um porém aí. Em média, as decisões em caráter provisório sobre ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, vigoram por um prazo de 6 anos. O que isso quer dizer? Pode ser que o Edinaldo, pode ser que essa liminar do Gilmar, pode ser que essa ADI no plenário só seja julgada daqui a 6 anos. E até lá o Edinaldo já cumpriu o mandato. Então, né, esse é o tempo médio que liminares envolvendo ADIs vigoram. Até porque a pauta de julgamentos é muito extensa. Você sabe como é o congestionamento do judiciário brasileiro, a lentidão do nosso judiciário. Então, o Edinaldo não vai sair até a Copa. Não vai, a não ser que surja assim, um grande escândalo, uma grande reviravolta, mas
a decisão do STF até 2026 dificilmente vai mudar, dificilmente vai ser julgada pelo plenário até 2026 e o Dorival dificilmente vai sair. Recados, o Dorival deu alguns. Primeiro ele pega a palavra por 10 minutos, faz um pronunciamento e muito carregado ali de emoção, ele lembra da sua trajetória, dos clubes do interior por onde passou, né, dos trabalhos que fez em várias equipes grandes também do futebol brasileiro, dos muitos títulos que conquistou, e o Dorival é sim um treinador vitorioso, ele pode ostentar com orgulho esse currículo, e ele faz ali um chamamento ao torcedor, tentando ali uma reconexão com o povo. Quem conseguiu isso pela última vez foi o Tite na sua primeira passagem. Ele chega num quadro que tem alguma semelhança com o atual, ele pega um pouco de terra arrasada naquele momento e faz rapidamente a seleção crescer, evoluir, ter resultados, e ali se desperta alguma coisa que estava adormecida ali no torcedor da seleção, só que depois o Brasil cai na Copa do Mundo para a Bélgica, o trabalho do Tite vai começando a perder um pouco do respaldo, do encanto, do apoio popular, mas o Dorival tenta, também pegando um cenário de quase terra arrasada, ele tenta trazer de volta o torcedor. O torcedor está distante da seleção. As 2 eliminações em Copas, né, a forma como o torcedor enxerga alguns jogadores dentro da seleção, né, nível de competitividade, comprometimento, escolhas dos treinadores, enfim, tem muitos problemas. E a própria questão gerencial da CBF, a própria questão política que envolve a CBF, os prejuízos que os clubes muitas vezes têm com convocações, com data FIFA não respeitada, ou com data FIFA supostamente respeitada, falsamente respeitada, isso tudo vai. E o Dorival sabe disso, porque ele viveu a realidade de clube. Ele sabe como o torcedor do clube dele detesta, muitas vezes, não todos, alguns detestam a seleção, porque a seleção tira o cara do clube dele, ou às vezes devolve o cara machucado, e uma série de coisas. Então o Dorival já tenta fazer esse chamamento. Eu acho que a figura do Dorival é uma figura muito simpática. Eu não vejo o Dorival, apesar, muitas vezes tem essa coisa do clubismo, né? O Dorival estava no São Paulo. Eu não vejo o Dorival como uma figura que vai afastar, que vai deixar menos interessados pela seleção, por exemplo, corintianos, palmeirenses e santistas. Dorival não é esse cara, né, que desperta ódio, que dá declarações polêmicas, que provoca adversários ao longo da carreira, não. O perfil do Dorival eu acho que ajuda nisso, é um perfil muito aglutinador. Agora, não vai bastar isso. Resultado tem que vir, não tem jeito. O Brasil tem que vencer, tem que convencer, pressão em cima de seleção brasileira, sempre foi isso aí que a gente viu. Não vai ser agora com o Dorival que vai ser diferente. Então, comportamento, comprometimento, tudo isso vai ser importante, eu vou entrar nesse debate agora, mas primeiro de tudo, para conectar a galera de novo, resultados. É o Brasil jogar bem, é o Brasil ser convincente, é o Brasil dar espetáculo muitas vezes. Hoje é cada vez mais difícil você exigir isso num futebol tão equilibrado, tão competitivo, mas é muito da marca da seleção brasileira, histórica, que se perdeu no meio do caminho e que eu não sei se o Dorival vai conseguir reencontrar isso, mas eu sei que esse também é um tema muito sensível aos ouvidos e corações dos torcedores da seleção brasileira. O Dorival, em 2 ocasiões na coletiva de ontem, uma coletiva que durou 40 minutos, ele falou sobre a responsabilidade do jogador. Ele chegou num momento a dizer o seguinte: olha, quando todo mundo chama um pouquinho, quando todo mundo divide um pouquinho a responsabilidade, o fardo fica menor. Para todos, para todos. Ele falou isso numa resposta, na parte inicial da coletiva. Na parte final da coletiva, ele voltou a tocar nesse ponto. E aí, na segunda parte, ele foi até talvez mais claro. Ele falou: olha, gente, eu não estou dizendo que está faltando comprometimento, eu não estou dizendo que está faltando envolvimento do jogador brasileiro, não é isso. Mas a gente precisa sempre fazer mais. E eu acho que o Dorival pode ter detectado a distância, pode ter recebido informações, conversando com pessoas que estão na seleção ou que estiveram na seleção, de que essa coisa da mentalidade do jogador da seleção brasileira, não é que os jogadores são omissos, eu acho que não é isso, mas às vezes falta personalidade, às vezes falta o cara chamar dentro do campo, e nós temos uma seleção jovem que vai precisar cada vez mais que novos líderes se desenvolvam para que esse comportamento a gente consiga observar mais. O jogador precisa entender o papel dele.
O jogador precisa entender, por exemplo, que não dá para desligar 4 minutos como desligou contra a Croácia. E o jogador, e aí eu vou tocar num tema que é muito complicado de se debater, porque aí mistura vida profissional e vida pessoal. E eu tenho como norte aqui, não levar questões pessoais para minha análise, mas convenhamos que quando você empata um jogo com a Venezuela, tem um jogo com o Uruguai 4 dias depois fora de casa, duríssimo. E as notícias que chegam para o torcedor da seleção brasileira são de que esse grupo, entre um jogo e outro, depois de um resultado terrível, foi para uma festinha de madrugada. O que eu, Jorge, tenho a ver com isso? Tem a ver nada com isso. Eles estavam de folga, eles estavam liberados, eles faltaram algum treino para isso? Não. Eles se apresentaram nas melhores condições para o treino e para a viagem? Aí eu já não sei. Aí é uma questão que o técnico da seleção brasileira tem que avaliar, que o médico da seleção brasileira tem que avaliar, que o preparador físico da seleção brasileira tem que avaliar. E uma questão que cada jogador também tem que avaliar por si só. E aí eu acho que entra esse chamamento do Dorival, a responsabilidade, aquela consciência que tem que vir de cada um. É cada um fazer o seu. O jogador pensar, caramba, eu posso ter o meu momento de folga, eu posso ter o meu momento de relaxamento, o meu momento de descanso, mas como eu vou fazer isso da melhor forma? Para mim, para que isso não afete meu trabalho, a minha condição, eu preciso estar pleno para desempenhar no alto nível, porque o futebol se joga num nível cada vez mais exigente, e eu também preciso comunicar ao torcedor da seleção brasileira que eu estou aqui de fato, que eu estou aqui pela seleção. Não tô pregando discurso moralista, não tô dizendo que tem que enclausurar os caras, que tem que trancar todo mundo, que só ganha time que não bebe, não tô dizendo nada disso, mas essa sensibilidade à figura pública, o jogador de futebol precisa ter, precisa entender, sim, o cara não vai deixar de viver, mas certas coisas são complicadas. Certas coisas afastam o torcedor da seleção. Então, eu não sei se o que o Dorival quis dizer com isso era nessa direção, se era um recado pensando nisso, mas pode ser. E acho que é interessante que um treinador como o Dorival, que muitas vezes é taxado como é o cara que não compra briga em vestiário, é o cara que deixa os pica jogar, é o cara que não bate de frente com ninguém, que não barra grandão. É muito importante o Dorival já chegar firmando essa posição para o jogador entender, olha, Dorival é gente boa, Dorival é um cara do bem, Dorival tem um trato maravilhoso, super educado, super gentil, super afável, mas ele vai tomar as decisões que tiver que tomar. Se esse foi o ponto de partida que o Dorival quis deixar bem claro, eu acho muito interessante. Liderança, comando, hierarquia, muitas vezes se distorcem esses conceitos, muitas vezes se diminui a importância desses conceitos, quando na verdade eles são fundamentais para um trabalho de grupo, para um trabalho que envolve pessoas, para um trabalho que tem metas a serem cumpridas, que tem resultados a serem alcançados. Você precisa ter comando, e um comando com autonomia. Dorival até falou em talvez trazer novos nomes, mudar um pouco a equipe de trabalho da seleção brasileira, chegou a dizer isso, né, em trazer pessoas da estrita confiança dele, então a gente pode ter mudanças, é preciso ter um comando com autonomia para mexer onde tiver que mexer, dentro de campo, fora de campo, e eu espero muito que o Dorival, de imediato, faça todas as observações que tem que fazer. Nós temos as laterais abertas, muito abertas nesse momento, especialmente a lateral direita, é mais do que uma abertura na lateral direita, é um problema, né? É um problema mesmo de escassez. Ian Couto, talvez em 2023, tenha sido a melhor notícia para a lateral direita da seleção brasileira. Tem a questão da zaga, que precisa ser renovada, tem a questão do Marquinhos, as decisões que o Dorival vai ter que tomar do meio para frente, onde ele tem uma fartura, né? Principalmente nas 3 posições de ataque, né? Nas 2 pontas e no centro. Então que o Dorival consiga fazer tudo o que tem que fazer, mexer onde tiver que mexer, porque eu acho que não tem muita coisa para se aproveitar do ano de 2023, e que os jogadores da seleção brasileira entendam o tamanho da responsabilidade. A obrigação, o dever de tirar a seleção brasileira do buraco, que ela está hoje ela está, né? Depois dos resultados de 2023, dos recordes históricos, da colocação atual vexatória nas eliminatórias, tem um dever aí de tirar essa seleção desse buraco. Esse dever não é só do Dorival.
Essa obrigação não é só do Dorival, porque quando fica tudo na conta do treinador e o jogador não assume o seu papel em campo, estoura sempre na conta do treinador. E eu concordo com o que disse o Dorival e vou repetir. Quando todo mundo assume um pouquinho, o fardo fica menor. Todo mundo tem que assumir o seu papel na seleção brasileira. Sobre Neymar, para fechar, o Dorival disse o óbvio para mim. Não dá para abrir mão de uma reserva técnica como o Neymar. Se o Neymar estiver apto, disponível, você não pode. Eu não faria isso. Tem muita gente vendo o vídeo agora, Neymar, cacete, esquece Neymar, dane-se o Neymar. Eu não abriria mão. Desde que ele esteja focado, ele esteja comprometido e ele esteja saudável. E o Dorival disse isso na coletiva de ontem. Acho que não tem mais qualquer resquício daquela história de 2010, a treta dele lá naquele Santos e Atlético Goianiense com o Neymar, e o Dorival acabou sendo demitido do Santos porque queria deixar o Neymar de fora nos 2 jogos seguintes como punição, e o falecido presidente do Santos, o Laor, não concordou. Mas isso já passou, eles já conversaram depois, a questão não é essa. O que vai determinar a relação Dorival-Neymar, Neymar-seleção brasileira, não vai ser um episódio entre os dois em 2010. Vai ser o futuro, vai ser o presente do Neymar, né? Como estará o Neymar a cada convocação do Dorival Júnior? Me pareceu um Dorival já pensando assim, tipo assim, tem vida sem o Neymar, tá? Eu não quero, não tô fechando porta pro Neymar, não tô chegando aqui e descartando e dizendo que o Neymar não presta mais. Mas ele vai ter que estar bem para ser convocado. E acho que isso é fundamental, que o Dorival mostre também que vai convocar por merecimento. Nós vamos ter alguns nomes da confiança do Dorival? Verdade. Como todo treinador tem nomes de confiança que ele convoca para algumas posições, algumas teimosias, né? Treinador de seleção geralmente tem a sua cota de teimosia. Desde que isso não prejudique o trabalho, desde que isso não faça você, por exemplo, chegar numa Copa do Mundo como o Tite chegou, com o lateral que não tinha a mínima condição, apenas por gratidão, e isso prejudica o seu trabalho, aí você tem que improvisar um zagueiro na lateral quando você precisa, porque você, pela cota da teimosia, da gratidão, você levou um cara que não era para estar, e tirar a vaga de alguém, e furar a fila de alguém, aí eu acho que nós temos um problema. Se o Dorival não chegar nesse nível, tudo bem ele ter os nomes de confiança dele. Enfim, eu acho que tem tudo para fazer um bom trabalho. Dorival é experiente, Dorival é um cara centrado, Dorival é conhecedor de futebol, arma equipes propositivas, e eu acho que isso tem muito a ver com a seleção brasileira, com a identidade da seleção brasileira, e pode dar certo. Vai depender muito do comprometimento de alguns jogadores, vai depender muito também de uma certa estabilidade política que se espera a partir de agora, com o retorno do Edinaldo Rodrigues ao poder. Veremos. Ainda é um quadro difícil, mas a história de Dorival Júnior como técnico dá a indicação de que é possível reverter esse momento. E você, tá otimista ou pessimista com o Dorival na seleção? Deixa nos comentários do vídeo. Boa sexta para todo mundo. Like se você ficou até o final. Juízo e tchau.